fecha o seu microfone, por gentileza. Tá. Para gente só... Aí, eu vejo aqui embaixo. Onde que eu fecho? Calma aí. Eu também não Achou? sou muito bom. Perfeito. Aqui. Aí, na hora que, né, quiser intervir, mas eu vou iniciar, tá? Hoje, então, a gente vai tratar do tema identidades rurais, meio ambiente, turismo em comunidade quilombola. E a gente tem a colaboração do Frederico e do Olavo. Vocês estão ouvindo o meu cachorro latir, desculpa. E eu vou iniciar falando um pouquinho para vocês do que a gente acabou tratando na aula passada. Vocês estão vendo, só me vendo, né? Deixa eu ver aqui para eu apresentar. Iniciando, então, com o nosso tema de hoje. Vocês estão me vendo o slide? Alguém pode só abrir o microfone para me dar um retorno? Tá. Sim, professora. Depois está na gravação, vocês têm acesso. Eu só vou dar uma introdução e eu não consigo mais vê-los, né? Então, qualquer um que queira aí interferir, inclusive o Fred e o Olavo, fica à vontade. De forma bem tranquila, na hora que eles iniciarem os temas, o Frederico vai iniciar falando um pouco sobre o que é esse conceito de identidades rurais, e isso no âmbito das comunidades rurais quilombolas. Aí ele fala quem é ele, né, qual é o segmento de atuação que ele tem exercido na profissão dele, e quando o Olavinho for tratar especificamente da cereja do nosso bolo de hoje, que é turismo em comunidades quilombolas, ele também se apresenta. Eu queria lembrar vocês que a ideia da aula que a gente falou anteriormente era muito relacionar as atividades do turismo como uma atividade que perpassa aí aquele tripé da sustentabilidade. Então, não vou me alongar, mas só para a gente lembrar, a gente tem aí o desafio de promover essa atividade, que é uma atividade de consumo, né, que tem importância no PIB nacional, importância na manutenção da identidade de um povo, e, ao mesmo tempo, ela gera empregabilidade. Mas o desafio é pensar que esse turismo ele tem que estar em consonância. Oi? Professora, você já abriu o slide? Vocês não estão me vendo? Não estão acompanhando aqui? Não, tá aberto em pasta. Tá na pasta da... Ah, ok, pera lá. Que bom que alguém me falou. Não sei por que não está compartilhando. Não entendi por que não está compartilhando. Vamos lá de novo. Pasta. E agora? Tá com o meu slide? Tá, deixa eu ver. Tá abrindo. Não, tá em pasta ainda. Meu slide? Não. Nossa, gente, que loucura. Para mim aparece como se eu tivesse, que vocês estão vendo, tá? Aqui aparece como... Vou tentar de novo, vamos ver aqui. Uma tela. Agora. Estão vendo? Agora abriu o slide. Abriu o slide? Abriu. Perfeito. Bom, essa ideia do turismo então sustentável, ele está assentado no tripé da sustentabilidade. É uma atividade que tem que gerar aí benefícios econômicos
mas, ao mesmo tempo, não ser algo que desconsidere o mesmo valor do meio ambiente e da sociedade, englobando aí o que o Fred vai abordar, que são as identidades, e isso especificamente associado ao turismo rural, à identidade rural. Só lembrando que 2017, o ano internacional decretado pela Organização Mundial do Trabalho, decretou aí que foi um ano do turismo sustentável para o desenvolvimento, né? Esses slides vocês terão aí, então podem acessar para ver com mais detalhes. E o que é interessante a gente entender, que é a minha parte aí nessa fala de hoje. O que é o conceito de meio ambiente, né? Se a gente for lembrar lá atrás, antes da gente ter a ideia de que meio ambiente era algo que estava muito próximo da gente e não à distância, né? Isso significa que a relação do meio ambiente, como essa foto está mostrando, dá para a gente a ideia de que o homem está no centro. Então, portanto, a ideia do antropocentrismo, que o homem tem uma centralidade de importância que não tem relações com os outros seres e elementos vivos. Isso foi uma ideia que já foi refutada, que já foi esquecida, com a ideia do que é meio ambiente integrado com as questões humanas. Então, vocês vão perceber que esse ciclo remete aí ao homem dentro de um conjunto de relações, tá? Essa ideia do que é o meio ambiente, claramente, para a gente, tem que vir como um componente de conjunto. Esse conjunto é conjunto das relações entre seres, né? Tanto bióticos como abióticos. O que é isso? Tanto isso como a gente conhece mamíferos, répteis, as aves, como aquilo que a gente viu com a professora Silvana, que é a relação abiótica. Então, qual é a importância do meio, de uma caverna, de um rio, de um ambiente que a gente exploraria para o desenvolvimento de um turismo mais voltado à contemplação da paisagem, ao exercício em conjunto com esses outros elementos que compõem, portanto, o meio ambiente. Então, claramente, esse conjunto de condições, influências, então, há uma influência entre homem e natureza que vai ordenar aí essa vida que a gente tem aí o desafio de manter, né, para as presentes e futuras gerações. Então, tem uma relação de conjunto, uma relação de importância coletiva entre humanos e natureza. Esse é um conceito abrangente que a gente precisa lembrar para poder fazer a prática do turismo sustentável. Essa relação, então, vai pensar que eu tenho seres não vivos, desde a água, do solo, do vento, né, da rocha, com seres vivos, que é aquilo que a gente conhece como mamíferos, vegetais, répteis e os outros seres. E no meio disso, nós temos uma interação que é a interação do aspecto mais cultural, sociológico, de desenvolvimento de possibilidades de manejo, né, sustentável, que isso passa tanto por ciência, tecnologia, pesquisa, e passa também pelos valores que são valores associados a aquilo que a gente conhece como crenças, né? A parte mais espiritual da humanidade. Então, essas três grandes auréolas têm uma intersecção que dá para a gente a ideia de que meio ambiente é a relação de seres vivos, seres não vivos, e as culturas humanas, ou os aspectos que a gente chama de aspectos socioantropológicos. E nessa ideia, de meio ambiente, a gente traz cada vez mais a ideia de valoração. Então, a gente traz
um nome que é um nome muito associado a valor no sentido mesmo de monetarização. Quando a gente associa os bens que a natureza nos fornece como bens, só essa palavrinha traz para a gente a ideia de algo que tem valor. Esses bens ambientais, eles não se limitam apenas em recursos naturais. Eles englobam, e aí, de novo, aquele princípio do desenvolvimento humano, que engloba a ideia de bem-estar e de felicidade. Né? Então, essa ideia do turismo sustentável, o turismo que tem aflorado cada vez mais, que é o encontro com esse equilíbrio, né, da natureza e o ser humano, vai estar um pouco desenvolvido no turismo de base comunitária, no turismo étnico, e as outras formas de turismo que tem aí os aspectos biológicos e abióticos como um atrativo ou como um potencial a ser absorvido pela atividade turística. Rapidamente, essa ideia de comunidades, e é um pouco do que o Fred vai trazer, nós vamos ter um olhar mais próximo dentro do estado de São Paulo, tá? E essa região que a gente vai tratar mais de perto, para vocês, é importante saber a localização, esse mapa não é o melhor, mas observe que o estado de São Paulo, ele tem uma divisa com o Paraná. Então, no finalzinho do estado de São Paulo, né, que é a parte verde aí desse mapinha, que tem um rio, que é essa parte azul, um traçado azul, que a gente vai estar aí apresentando a atividade do turismo na comunidade do Olavo, né, uma comunidade quilombola, que fica exatamente nesse município que está destacado com uma linha vermelha, tá? Então, para vocês localizarem geograficamente. Esse é um município que não tem influência do mar, então, portanto, não é um turismo de praia, isso é importante lembrar, mas é um turismo que vai estar associado à questão ambiental do estado de São Paulo. Então, esse mapa do estado de São Paulo, vocês vão ver, a cor verde tem um significado muito importante, que são as áreas onde o bioma de Mata Atlântica, o que é aquele bioma de Mata Atlântica? Aquele que recebe o nome exatamente pela influência do Oceano Atlântico, e é um bioma único, né? Só tem no Brasil. Os outros biomas, acho que vocês lembram. Por exemplo, quem é que consegue me falar quantos biomas tem no estado do Mato Grosso? Abram os microfones e me respondam, please. Repetindo, quantos biomas tem no estado de Mato Grosso? Vamos lá, galera. E aí, gente? Ei. Sem olhar no Google. A maioria fez geografia. Vamos lá, Bruna. O que é um bioma? Igor? Pessoal? Ninguém? Todo mundo saiu? Difícil é lembrar de todos, professora. Não, mas vamos lá. Bioma é aquele ambiente que tem características próprias, né? Únicas. Então, a gente tem no Brasil 6 biomas. Pantanal, que vai ter no Mato Grosso, Cerrado, que a gente tem no Mato Grosso, e a porção, que é a porção do bioma... Parabéns, que alegria! Então, a gente tem no Mato Grosso 3 biomas. São Paulo, a gente vai ter 2 biomas. No interior de São Paulo, que é mais indo sentido Minas, ou mesmo indo mais sentido
um pedacinho indo para o Mato Grosso do Sul, a gente vai ter uma faixa aí de transição com o Cerrado. E a parte verde, que é o que vocês estão observando aqui, é a parte que restou desse bioma de Mata Atlântica, tá? Então, São Paulo tem uma importância a nível de Brasil, e essa região específica, que é a região final do estado de São Paulo, já divisa com o Paraná, onde tem as unidades de conservação, são aquelas áreas protegidas, e essa imagem que eu estou compartilhando aqui, parece, no primeiro momento, algo estranho, mas é uma delimitação de uma grande unidade de conservação, que, na verdade, conforma várias unidades de conservação. Logo em cima dessa imagem, bem em cima, quase perto da câmera, tem uma unidade de conservação que chama-se APA Quilombos do Médio Ribeira. É ali, nesse ambiente, que o Olavo, né, e o Fred atuam, né, cada um nas suas respectivas áreas, e que tem aí, logo abaixo, um parque que chama Caverna do Diabo, né? Então, essas unidades de conservação, e também tem gente, né? Tem a comunidade do Olavinho, por exemplo, só para vocês terem noção. Então, essa é uma região importante do estado de São Paulo, que tem conservação ambiental e tem a diversidade sócio ou a diversidade humana de cultura e de hábitos de uso daquele espaço muito ricos. Eu só vou destacar, e o Olavinho vai falar um pouquinho sobre a atuação dele no turismo em cavernas, né? Mas para vocês terem aí essa informação de pronto, turismo em caverna ou espeleoturismo, é uma prática que é crescente, né? As regiões de caverna no estado de São Paulo, que tem as únicas cavernas com riqueza aí de ambientes de calcário, né? Na verdade, a gente chama isso de kárstico, diferentes das cavernas do Mato Grosso. Quem já foi para Chapada, gente? Quem já foi numa caverna que chama lá ou a Caverna do Francês ou a Aroé Jari? Alguém já foi? Pessoal? Não. Então, isso Não. Isso é uma propriedade particular. Já foi? Jéssica? Já. Opa, Aroejari. Que bom, aí. Essas são fotos minhas, foi acho que 2 anos, né? Eu sou essa de Eu fiz trabalho voluntário lá no Parque de Chapada dos Guimarães, que é aberto, inclusive, para quem tem interesse. Legal. Essa não está dentro do parque, né? Essa é uma propriedade particular, né? Que tem aí alguns problemas, inclusive de capacidade de carga, não vou entrar nesse detalhe, mas para vocês saberem que essa formação, né, geológica, ela é diferente da de São Paulo. Aqui em São Paulo é uma formação de calcário e lá é uma formação de arenito. Arenito é aquela pedrinha que vai esfarinhando, fácil, né? Bom, isso posto para dizer que essa diversidade de ambientes, então, os vários meios ambientes que a gente tem em cada território do Brasil proporciona, sem dúvida, a prática de um turismo sustentável, e isso aglutinando não só o aspecto econômico, né, que esse turismo traz, mas o aspecto da identidade e da conservação ambiental. Então, tranquilo até aqui, gente? Pessoal? Sim. E aí eu vou agora pedir para o Fred iniciar aí a contribuição dele, dizendo para a gente que história é essa de identidades rurais, o que isso tem a ver, né, com essa conexão, identidades rurais, meio ambiente, o que isso importa para a gente, né? E aí eu passo a palavra para o Fred. Se apresente, Frederico, por favor. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Eu sou cientista social de formação, antropólogo na prática,
Eu trabalho numa organização não governamental, Instituto Socioambiental. Trabalho no Instituto Socioambiental há 9 anos. Estou no Vale do Ribeira há pelo menos 6. E dos focos do nosso trabalho e dos objetivos da nossa organização, né, que eu trabalho, acho que acredito também nas coisas que eu faço. O Instituto Socioambiental, há 26 anos atrás, cunhou esse termo socioambiental com os dizeres de socioambiental se escreve junto, né? Então não existe meio ambiente sem gente, né? Então, ou a gente pensa um meio ambiente com gente, ou isso não é possível, né? E aí a gente está fazendo um diálogo com a academia, com o que você tem de ponta de pesquisa que mostra que todas as áreas florestadas que a gente tem no mundo hoje são frutos de ação antrópica, ou seja, são frutos da ação humana. Então uma coisa anda junto com a outra. O que a gente pode dizer é que em algum momento as sociedades ocidentais resolveram se separar disso e criar um modelo onde isso não, onde fosse separado, né? E aí onde esse meio ambiente precisava ser domesticado, destruído, tratado como uma mercadoria, né? E aí a chave onde eu trabalho, eu atuo, e onde eu tenho orgulho de estar um tempo trabalhando, são com as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, que estão num paradigma, né? Que eles têm um pensamento de que a forma como eles vivem não vê como separar da natureza. Então, eles vivem e dependem e convivem com a natureza. Por isso que o Vale do Ribeira é uma das regiões, os maiores remanescentes de Mata Atlântica em área contínua do país, que é fruto dessa sociobiodiversidade, que são os vários povos e comunidades tradicionais que vivem no Vale do Ribeira, como os quilombolas, povos quilombolas, comunidades caiçaras, os povos indígenas, os caboclos, e pessoas que não se entendem como esses grupos, que seguem esse paradigma de viver, de ter um modo de vida onde a vida deles não é vista como separada da natureza. E aí é baseado nesse paradigma de comunidades e de que um pouco eu puxo essa questão que a Kátia coloca, né? Pra gente, como é que a gente conceitua a questão da identidade, né? Eu vou recorrer a um conceito de um antropólogo francês famoso, que é o Frédéric Barthes, que ele fala que grupos étnicos, que constituem os grupos étnicos, eles são conceitualmente definidos na antropologia como um tipo organizacional que confere pertencimento através de normas e meios empregados para indicar afiliação ou exclusão. Que nada mais, nada menos, o Barthes está dizendo é um jeito, como você diz, quem faz parte do grupo e quem não faz parte. E essa coisa de fazer parte ou não implica em formas de se casar, como se organiza a família, como eles lidam com essa... Quais são as especificidades de como eles manejam esse meio ambiente, quais são as escolhas que eles fizeram em determinados meios, de como eles manejam isso, e a reprodução cultural e religiosa dessas comunidades. Então, é um sentimento de pertencimento, que você não vai explicar de dentro, que você não explica de fora para dentro. Quem está dentro sabe, e quem está fora olha e se liga aqui. Então, quando o Barthes fala isso, ele está falando de regras sociais que a gente sabe porque a gente convive, a gente vive aquelas regras, né? E aí, nas comunidades rurais, nas comunidades tradicionais, nos povos e comunidades tradicionais que temos no Brasil, isso perpassa todas essas comunidades, né? E aí eu acho que o Vale do Ribeira é um caso muito emblemático disso, que apesar da gente estar entre as duas grandes metrópoles brasileiras, que é São Paulo e Curitiba, você tem esse remanescente e você tem essa sociobiodiversidade, que é uma coisa que nem as pessoas do próprio estado, nem do estado do Paraná, do São Paulo, sabem que existe, né?
No Vale do Ribeira, a gente tem a maior concentração de comunidades quilombolas do estado de São Paulo. Se a gente for pensar em lugares onde você tem comunidades quilombolas, grupos de comunidades quilombolas significativos, famosos no Brasil, a gente pode falar do Vale do Ribeira, a gente pode falar da região de Oriximiná, no Pará, dos quilombos da Bahia e dos quilombos no Maranhão, principalmente hoje em destaque Alcântara, né? Mas a gente tem comunidades quilombolas espalhadas no país inteiro. A gente, até onde eu sei, a gente só não tem comunidade quilombola no Brasil, no estado do Acre. Em todos os outros estados do Brasil, nós temos comunidades quilombolas. E aí, o que são comunidades quilombolas, né? Eu acho que é uma pergunta que não tem uma resposta óbvia, né? Porque é uma coisa que o Brasil, por conta do racismo estrutural brasileiro, eu acho que são coisas que a gente evita falar, são coisas que as pessoas não sabem, são coisas que raramente são ensinadas na escola. Quando as pessoas ouvem o que é um quilombo, elas ouvem do quilombo histórico, que é Palmares, que é uma referência fundamental na história brasileira, de resistência do povo negro. Então a gente tem a luta do quilombo de Palmares, mas as referências que a gente tem são referências de como se isso não existisse mais. Só que as comunidades quilombolas, ou como a Constituição reconheceu em 88, né, nos atos das disposições transitórias da Constituição Federal de 88, se reconhece as comunidades de remanescentes de quilombos, que são essas comunidades que trazem essa história das comunidades negras que tem várias trajetórias baseado em várias trajetórias, ou de fuga, ou de ter ficado na fazenda, uma fazenda abandonada, ou por ter se organizado, várias divisões. Essas comunidades se organizam, ocupam uma área e ficam nessa área e desenvolvem seus meios de vida, sua cultura. E aí, se a gente vai pensar também, essas comunidades são os negros africanos que foram trazidos da África como escravos para o Brasil, a gente também pensa que a gente está falando de uma diversidade de nações e etnias, de uma coisa que a gente chama de África, e de populações que a gente chama de populações africanas, mas que, na verdade, a gente está falando de uma sociodiversidade de comunidades que tinham línguas, culturas, religiões, organização social específica, de grandes reinados a pequenos grupos populacionais que foram trazidos para o Brasil, foram espalhados pelas Américas, né? Não foi só no Brasil, né? A gente tem esse processo em toda a América, de norte a sul, são trazidos para o Brasil, juntados e colocados como nos trabalhos da colônia, né? Que são tanto os trabalhos rurais quanto os urbanos. E essas comunidades, depois de estando no Brasil, elas se organizam e constituem uma identidade. E vão se organizar, vão ocupar um lugar, vão construir relações, vão construir vínculos e vão construir outras formas de sociabilidade aqui no Brasil. E os quilombos são o grande legado dessas comunidades para o Brasil. As comunidades quilombolas são o legado dessa história de um povo que constituiu o Brasil, que deu origem, que tem uma importância no processo de formação, tanto técnico, quanto econômico, quanto social. A gente não pode esquecer que o Brasil é formado por uma maioria de população negra, e isso é desde a colônia. Isso é um fato que a gente tenta muito, que a história oficial tenta esconder, né? Mas o Brasil é um país formado por população negra, tanto na cidade quanto no campo. E essas comunidades, e essas pessoas que foram trazidas para cá têm um papel fundamental nesse desenvolvimento do que a gente chama de Brasil hoje. Então, a Constituição de 88 tem capítulos fundamentais nesse processo de reconhecimento e que elas
inclusive, tem um papel fundamental, e as comunidades quilombolas, que são essas comunidades que no começo são chamadas de comunidades negras rurais, elas têm esse papel elas constituem essa forma, essa cultura, essa diversidade do Brasil, né? E aí eu acho que o que é importante a gente falar um pouco disso, que essa definição de remanescente de quilombo é uma coisa diversa, né? Ela é uma identidade ainda em andamento, então as comunidades quilombolas não estão paradas no tempo. Então não é porque elas porque essas comunidades têm acesso à energia, a celular, que elas deixam de ser comunidades, que elas perdem essa identidade deles. Do mesmo jeito, eu gosto muito de uma referência que eu ouço, e aí uma referência que vem dos povos indígenas, né? Que do mesmo que uma liderança indígena um dia diz, né? Do mesmo jeito que os portugueses, quando chegaram no Brasil, não se vestem do mesmo jeito que hoje, que os brasileiros se vestem hoje, que os brasileiros de 1500 para cá mudaram, por que não as populações indígenas e os povos e as comunidades quilombolas também não puderam mudar, né? E nem por isso você perde a sua identidade, a sua forma de viver. Então, no Vale do Ribeira, a gente tem o Quilombo do Olavinho. Vou dar uma passada, vou contar um pouquinho, Olavinho, só para ajudar a contextualizar, senão eu perco, só para pegar o gancho. O Olavinho é das comunidades do Vale do Ribeira, com documentação de maior antiguidade. Então, é uma comunidade que tem documento com mais de 350 anos na região. Se tem documento com 350 anos, a gente especula que eles estão há muito mais tempo, né? Isso é só uma forma de oficializar uma ocupação que é anterior a isso. E baseado nessa história do Quilombo de Vaporanduva, do qual o Olavinho faz parte, a gente deduz e vê esse processo de constituição e de ocupação do território do Vale do Ribeira por essas comunidades, e aí a gente está falando de mais de 33 comunidades reconhecidas e outras em processo. A gente está falando de uma cultura específica que se constituiu amalgamada, né, junto, entranhada com a forma de viver em consonância com a Mata Atlântica. Os territórios dessas comunidades, assim, você tem estudos que mostram que estudos com imagens aéreas, que da década de 60 para cá, essas comunidades nunca usaram mais do que 5% do seu território, seja para moradia ou para agricultura. Então, você tem 350 anos de história construída dessas comunidades, onde elas mostram que é possível você viver de uma forma onde você tem um equilíbrio com a natureza. Ou, na verdade, uma forma de dizer isso eles são a natureza também, né? Essas comunidades não estão separadas. Eles são junto, né? Tem uma dinâmica que um retroalimenta o outro e que isso é fundamental. E é disso que a gente está falando. E no Vale do Ribeira, a gente está falando de comunidades que estão nas áreas rurais, principalmente. Você tem comunidades na área do Lagamar, que mesclam tanto essa cultura de produzir, de estar amalgamado com um manejo de floresta, mas também com o manejo dessas áreas litorâneas, seja com pesca ou com uso de área de mangue. Encerra? Lagamar. Lagamar. Então, pessoal, essa região é mais para o finalzinho do estado de São Paulo, onde tem a influência do mar, tá? Fazem aquele ambiente que a gente chama ambiente de mangue. Isso que a gente chama, para a gente é tão tranquilo, mas Lagamar essa nomenclatura desse ambiente que tem uma influência de rio e de mar. Obrigada. É nóis, Kátia. Então, eu acho que... se a gente for pensar as comunidades quilombolas do Brasil afora, a gente tem várias conformações socioeconômicas que essas comunidades desenvolveram. São comunidades que vivem da extração de peixe em rios, no mar, são agricultores, que estão na beirada das cidades, Então você tem várias conformações, os quilombos são diversos no Brasil. E aí eu vou agora pôr umas fotinhas aqui do vale, inclusive a primeira foto é inevitável, né? A gente põe... Você está sem microfone, Fred.
Sem microfone. Sem microfone. Agora sim? Professor, eu aqui, ó. Sim. Sim. Fred? Fred. Tá sem microfone, Frederico. Sem microfone, sem microfone. Você está fazendo como eu faço, se perdendo? Microfone, tá me ouvindo agora? Perfeitamente. Agora sim. Vou mostrar as fotinhas e vou continuar falando um pouquinho do Vale. Ok. Cadê minha fotinha? Tá, então, essa diversidade, né, uma paisagem florestada, né, esse aqui é o quilombo, é uma vista do quilombo de Ivaporanduva e o rio Ribeira de Iguape. Aqui a gente tem uma paisagem do quilombo do Cangume, que fica na cidade de Itaoca, bem na divisa também. Fred, só vou fazer uma intervenção. Essa imagem, gente, essa imagem é uma parte do que a gente conhece geograficamente como Serra do Mar, tá? Ela é aquela formação que a gente vem lá acho que na própria geografia, né? Ela é aquela que tem, que a gente chama Grande Muralha, né? Que é aquela formação de uma cadeia montanhosa que vem, acho que desde o Espírito Santo, salvo engano, um pedacinho do Espírito Santo, até o Rio Grande do Sul, tá? Aí aqui uma vista da vila do Quilombo do Cangume. Aqui é uma área de roça dos quilombolas muito clássica, assim, que é uma área onde você pode ver diversos cultivos consorciados, né? Você tem a bananeira, você tem o milho, você tem feijão, você tem abóbora, você tem fumo. Aí você tem aqui uma área de produção de hortaliça, e aí o que sempre destaca nas áreas de produção dos quilombolas é que você tem uma área de produção agrícola e a mata colada. Então você tem aqui a produção de hortaliça de uma forma até convencional, mas rodeada por uma área florestada. Aqui é uma feira de troca de sementes da cidade, que os quilombolas organizam uma vez por ano, com o apoio de vários parceiros. Aí o artesanato dessas comunidades. Tem vários tipos de artesanato, baseado em cipó, em fibra de bananeira, em madeira. E você tem vários produtos aqui. As danças, as expressões culturais dessas comunidades, que também fazem parte dessa feira. E os processos de organização político, né? Essas comunidades são muito organizadas. Elas conseguiram barrar um processo de construção de uma barragem na região do rio Ribeira de Iguape, onde eles vivem, fruto de organização social e de mobilização. E o trabalho que eu desenvolvo hoje com eles é um trabalho da onde a gente... que é um trabalho onde, assim, o objetivo do nosso trabalho enquanto ISA, enquanto técnico, é formas da gente valorizar e dar visibilidade à cultura quilombola. Como é que a gente apoia e dá visibilidade a coisas que eles já fazem, que eles sabem fazer. Então, parte de um princípio onde a gente trabalha o respeito com as formas e a cultura deles, e a gente tenta, a partir disso, criar caminhos de tradução para a sociedade do entorno, tradução e divulgação desse modo de vida, né?
e desses produtos dessas comunidades. Então, é tanto um trabalho de visibilidade, mas também de construção de autonomia, na medida em que a gente também, junto com eles, vai construindo caminhos deles poderem gerar renda com coisas que eles sabem, que eles acham importante. Então, a produção agrícola dessas comunidades é super importante, super agrobiodiversa, e que, junto com isso, a gente vai construindo caminhos para que eles ganhem autonomia na comercialização desses produtos. E um outro caminho é também o turismo, que essas coisas não podem... Se a gente pensa uma comunidade, as várias vocações que você tem dentro de uma comunidade, uma coisa só nunca resolve, para você conseguir também pensar em transição geracional, em manutenção de jovens ao longo prazo. A gente sempre tem que pensar que, do mesmo jeito que a gente pensa que uma pessoa não nasceu para fazer só uma coisa, que a gente tem que dar opções e oportunidades. E aí, nesse sentido, eu acho que o Quilombo de Vaporanduva é sempre um exemplo para a gente, trabalha na região, porque é isso, né? Eles desenvolveram a vocação agrícola deles, eles desenvolveram o turismo de base comunitária, eles têm uma organização social, eles têm professores, eles têm pessoas formadas da comunidade. Eu vou tentar falar menos para não puxar muito o assunto do Olavinho. E aí eu vou mostrar um pouco do trabalho que eu desenvolvo junto com uma cooperativa dos agricultores quilombolas do Vale, e que a gente faz um trabalho tanto de assistência técnica, de ajudar a fazer o que eles já sabem fazer, aprimorar algumas coisas que eles estão se apropriando ainda, e buscar caminhos junto de como comercializar e trabalhar esses produtos. E aí um pouco do que a gente faz, formalmente poderia ser chamado de ATER, mas não é só uma ATER, porque se fosse uma ATER, alguém já estava fazendo, e a gente faz alguma coisa que é um pouquinho maior que isso. Então, pensar o que é assistência técnica rural, considerando as especificidades dessas comunidades, é uma coisa que exige um pouco mais de cuidado e atenção. Aqui é uma produção de muda de alface, no quilombo do Porto Velho, que fica em Poranga, onde a gente está num momento com eles de uma cultura em que eles têm menos familiaridade, e a gente está pensando caminhos deles se apropriarem disso dentro dos conhecimentos e das formas que eles usam o solo. E aí a gente está num processo de aclimatação de variedades de alface na região do Vale, e essa aqui é uma das atividades que a gente desenvolveu para isso. O Fred, deixa eu só fazer uma intervenção. O pessoal, a Jéssica perguntou, então, a TER. A TER é o que a gente chama de assistência técnica, né? A de assistência, T de técnica, e extensão rural, que é uma política pública, né, de direito, né, do agricultor familiar, e esse agricultor familiar, no caso específico das comunidades quilombolas, tem aí uma política pública que, em algum momento, essa assistência técnica não é tão eficiente, ou mesmo pouco visto pelo poder público, e as organizações não governamentais, como essa que o Fred trabalha, acaba suprindo o que a política pública, né, isso geral, tá? Isso até no Brasil inteiro, assistência técnica e extensão rural. A política pública não dá a devida importância, tanto de recursos econômicos, que, olha que foto belíssima, e a gente sempre fala, né, a cadeia produtiva do agronegócio, sem dúvida nenhuma, é importante, mas a produção de alimento, né, que inclusive é esse alimento que a gente faz as refeições, alguém produz, né, e produz nesse esquema, que é um esquema de pouca atenção de recursos, né, e às vezes nesse sentido de incorporar técnicas que sejam compatíveis com a localidade, com as questões ambientais, as questões culturais. É um pouco isso que o Fred está falando. Essa assistência técnica
que ele específico está tratando é essa que considera com a mesma importância o que é a produção em quantidade, da mesma importância que é o sujeito se manter no seu território, na sua comunidade, e ter orgulho de ser agricultor. Né? Acho que esse é o grande desafio, que a gente tem uma cegueira, né? E aí a gente não pode deixar de comentar que a gente tem perdido muitas políticas públicas que valorizam ou que mostram que a agricultura familiar também é pop. Acabamos aí de perder recursos do governo federal. Perder não, né? Retirar para pôr em outro lugar que não nesses grupos humanos que produzem alimento. Tá? Desculpa, Fred, a interferência. Não, eu acho que é super importante. Isso que vai ajudando a contextualizar coisas que para mim são banais, né? Então, a gente às vezes está tão no ritmo que a gente perde de explicar uns detalhes. Então, a gente está aqui falando, essa cooperativa produz, ela trabalha com uma diversidade de 73 produtos agrícolas. A gente está falando de um faturamento anual que gira em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais por ano. A gente está falando de uma movimentação média que essa cooperativa tem capacidade de fazer, que gira em torno de 40 toneladas de alimento por mês. Médio, assim, podendo ser mais ou menos. E aqui é o pátio da cooperativa, com esses vários produtos. Essas fotos são fotos recentes, né? A gente está desenvolvendo ações de emergenciais de combate à Covid, de combate não, né? De lidar com a pandemia da Covid, e a Coperquivale está arrecadando recursos para comprar produtos dos seus cooperados para doar para as comunidades que precisam. Então, a Coperquivale tem doado, em média, desde que começou a pandemia, entre 15 e 20 toneladas de alimento por mês para 5 prefeituras e 2 comunidades carentes da periferia de São Paulo. E que, numa média, a gente tem doado de 23 a 24 produtos diferentes, assim. 5 variedades de banana, palmitos, rapadura talhada, abóbora, mel, vários outros produtos. Ó. As cestas foram montadas. Aí aqui a gente fazendo nessa coisa de prevenção à Covid, né, fazendo as higienizações das caixas, todo um processo, né? Antes de começar essas entregas, a gente higieniza as caixas, a gente higieniza toda a sede da cooperativa, aí vem os produtos, higieniza os produtos, higieniza os caminhões antes de mandar. Quando volta tudo, higieniza de novo as caixas, higieniza os caminhões. Fred, deixa eu só fazer uma ajuda aí. Então, pessoal, o Frederico está falando de uma cooperativa que tem pelo menos, já tem 5 anos, Fred, de existência? 6 anos. 6 anos de existência, que é formada não só, né, Ivapurunduva, que é essa comunidade do Olavo. Ela tem quantas comunidades fazem parte dessa cooperativa? Hoje fazem parte dos 19 comunidades quilombolas, e são mais de 260 cooperados. Então, respondendo, Jéssica, essa é uma produção que vem dessas 19 comunidades, às vezes banana, cará, abóbora de uma, às vezes laranja, melancia não, que lá na região de melancia, tô brincando, abóbora, chuchu, cenoura, compõe essa produção nesse montante que o Fred está falando. Isso é isso é uma compra direta, né? O governo, então, né, através de uma política pública que é para abastecimento mesmo de pessoas em insegurança alimentar, né? Então, é uma compra direta, né? Nesse caso aqui, a gente está operando com, a cooperativa trabalha com merenda escolar e com esse sistema de doação num programa do governo de compra para doação para a rede de assistência social, né, que atende as pessoas em insegurança alimentar. Nesse caso, essas doações desde o começo da pandemia, então a gente está falando, a gente começou a operar isso desde abril,
a gente está trabalhando com dinheiro doado por organizações internacionais e nacionais. Então, é dinheiro captado no exterior para comprar produto dessas comunidades e doar para as pessoas em segurança alimentar que moram em 5 municípios diferentes do estado de São Paulo. Ah, ok. Esse, então, não é compra do governo, nesse caso caso, não. Da pandemia. Tá. Porque a Jéssica te específico. perguntava. O que a gente já vai daqui a mais encerrando aí em 10 minutinhos, tá, Fred? Sua fala, por favor. Menos até. Então, assim, só para dizer, assim, tem essa diversidade, aqui a gente está falando de 6 variedades de banana diferentes, que vocês estão vendo nessa foto agora. Aqui todos os produtos que estavam envolvidos numa entrega. E aí você tem limão, você tem banana, você tem taiada, você tem palmito, mamão, você tem várias verduras, cará, inhame, mandioca. Aqui a montagem dos caminhões. E aqui uma parte da equipe que estava operando essa entrega. E aí uma das coisas que é fundamental nesse trabalho é como é que a gente dá visibilidade e melhora a apresentação desses produtos e dessa cooperativa, né? Então tem um trabalho todo que a gente fez de construir uma logomarca para essa cooperativa, fazer camisetas, banners, aqui é montagem de caminhão, tal. Aí tem melhoria de rótulo dos produtos. Então a gente está, sim, um processo que a gente tem desenvolvido com eles de melhoria de rótulos, com informações nutricionais, com um código de barra, de produtos que eles já produziam, de coisas que eram comuns na região. Que lindo que ficou, não tinha visto aquela da banana. Não, da banana ficou chique. Ficou show, hein? Lindíssimo. E aí, esse trabalho é um trabalho que dá visibilidade para as comunidades e valoriza, né? Então, isso são estratégias que são facilmente aliadas, são uma estratégia de geração de renda para a manutenção dessas pessoas no campo e para opções, né? Para você ter opções para eles e de construir estratégias de manutenção, né? E aí essas estratégias você tem aliado a isso ao turismo rural e outras questões. Aí também acho que eu encerro por aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, aí também a gente pode tratar nas perguntas para também deixar o Lavinho falar. Fred, cadê o Lavinho? Abra seu microfone. Fred, acho que você foi super bem. Eu acho que dá uma contextualização, né, pessoal? Espero que vocês estejam aí, não jantando, mas que a grande observação... professor! Ah, boa noite, meu bem! A grande observação... Boa! A grande observação... Oi, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos lá, fecha aí, por favor. Obrigada. A grande observação, que acho que a gente tira desse aspecto das identidades, né, gente, é que o Estado de São Paulo, que é um Estado conhecido pela capacidade de fazer um grande aspecto econômico para o país, que é o que a gente mais conhece, né, que são os grandes negócios, né, pensar que esse Estado, ele é plural, né, que esse Estado tem comunidades que abastecem o grande centro de São Paulo, com comida de verdade, com qualidade, e com aquilo que a gente, às vezes, desqualifica, que é a possibilidade de ter um comércio justo, um comércio que agregue valor e que o consumidor possa conhecer que essas pessoas, elas têm aí a capacidade de ser tão pop quanto o agronegócio, né? Acho que é um pouco da gente dar visibilidade
a essas outras capacidades, e o turismo tem esse papel, né? O turismo sustentável, ele mostra identidades. Então, o Fred, já vou te passar a palavra, Olavo. O Fred mostrou aquela feira, que tem pelo menos 9, 10 anos, né, Fred? Tem gente que vai lá, que não vai lá porque vai exclusivamente que agrônomo, por exemplo. Vai porque virou um momento de conhecer essas comunidades, então tem uma apresentação turística, né? Tem gente que vem de São Paulo para ver, né? E vai ver aquilo que a gente não vai ver em outro lugar. Então, capturar essas oportunidades que são desenvolvidas localmente e mostrar isso para o mundo, né? Acho que é um pouco o papel do técnico do turismo, é também ser curioso para saber qual riqueza tem na diversidade dos territórios brasileiros. Não sei se o Olavinho estava com problema de conexão, tá aí. E aí, o Olavo já vai falar, mas antes de dar a palavra a ele, eu quero mostrar para vocês, o Olavo agora vai tratar do aspecto do turismo, especificamente na região onde tem as cavernas, né, ali no Vale do Ribeira, e da comunidade dele. E eu quero mostrar a vocês um produto que a comunidade dele, junto com essa instituição que o Frederico trabalha, produziram, que é um material que chama-se Circuito Quilombola. Veja se vocês estão vendo. Alguém me dê um retorno aí, por favor. Por enquanto, só a pasta, professor. E agora? Não abriu ainda. Não. E agora não, não. Agora? Não, ainda não. Não, só está na pasta? Uhum. Vou abrir de novo, vamos ver. Abriu? Não, para mim não. Puxa vida. Veja, abriu? Não. Não? Eu vou começar de novo, vamos lá. Apresentar agora. Vamos ver aqui. De novo. Uma janela. Estão vendo a minha tela? Estão vendo? E agora? Não abre. Não? Agora sim. Sim? Abriu. Abriu. Tá. Vou abrir. Rapidamente, esse aqui é o material que eu vou mandar para vocês, mas esse é um material que foi produzido aí em colaboração da instituição que o Fred trabalha, o Olavinho participou, né, que envolve aí 7 comunidades quilombolas, e uma delas é Ivapurunduva, tá? É um material muito bacana, que tem um roteiro, né, falando de todos os atrativos que as comunidades, essas 7 comunidades apresentam. Então, por exemplo, desde cachoeira, calendários de festa. Vocês estão acompanhando as imagens? Pessoal? Sim. Aqui é uma festa do Quilombo do lado da comunidade do Olavinho. Então, vocês observem que é um material que o turista tem como guia, né? Então, desde que apresenta os atrativos naturais, mas os atrativos também culturais, os artesanatos, e dá às comunidades envolvidas um material que seja um material de divulgação, tá? Um material muito bonito, muito caprichado, que teve aí a participação dessas comunidades na elaboração. Isso é o que eu queria mostrar para vocês.
E aí eu vou abrir a palavra para o Lavinho. Cadê você, meu bem? E aí, à medida da fala do Lavinho, eu vou mostrando as fotos que ele compartilhou aqui comigo para eu apresentar para todo mundo. Ô, Lavinho, fale quem é você, o que você faz, se é com você. Abre seu microfone. Lavinho, abre o microfone. Seu microfone está desligado. Olavo. Seu microfone está desligado. Microfone desligado. Lavinho. Acho que ele não está me ouvindo. Lavinho. Olavinho, Olavinho. Olavo, está me ouvindo? Seu microfone está desligado. Fred, me ajuda. Olavo, você está sem microfone. Clica embaixo e tenta, tem um botão vermelho, ele vai estar vermelho, clica nele do microfone. Que a única coisa que a gente não consegue fazer é abrir seu microfone à distância. Ele não está habilitado. Eu não consigo daqui. Pelo Meet eu não controlo o fone do coleguinha. Ele agora, não sei. A internet tá oscilando pelo jeito. Gente, eu vou adiantar então aqui, tá? Quando ele entrar, eu passo a palavra. Ele está falando comigo aqui no seu... Agora foi? Foi. Estou te ouvindo. Foi, agora foi. Foi. Perfeito. Oi, pessoal. Olá. Olá, boa noite a todos. Tá? Eu sou Olavo, né? Sou aqui do Quilombo Ivaporanduva, né? Eldorado, São Paulo. Tá? Eu sou monitor ambiental e também sou técnico em guia de turismo pelo Centro Paula Souza. Tá? Então, eu atuo nessa área de turismo desde a década de 90. Tá? Faço dois trabalhos. Né? Faço o trabalho na comunidade, né? Como o ecoturismo, aí, né, o etnocultural, né? Que é mais na questão da cultura quilombola. Tá? E faço também o trabalho de monitoria, né, aqui no Parque Estadual Caverna do Diabo. Né? Estamos aqui no Vale do Ribeira. Então, nós temos duas na situação, né, que eu trabalho. Então, você tem aí o monitor ambiental, tá? Que ele não é um técnico de turismo, ele é um condutor, aonde ele pode atuar, né, como um guia. Tá? Então, você tem aqui, nós temos, né, no estado de São Paulo, uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, a SMA 32, tá? De 31 de março de 98, tá? Que ela montou uma grade, tá? De 150 horas. Dentro dessa grade tem vários cursos, né, que é onde forma o monitor para atuar na unidade de conservação. Tá? Então, ele só pode atuar ali. Tá? Aí você também vai ter o condutor ou monitor local, que ele só pode estar guiando dentro da comunidade, dentro do quilombo. Então, eu sou monitor, né, local, que posso guiar dentro do quilombo, e sou monitor ambiental, que posso estar guiando nas unidades, né, de conservação do estado de São Paulo. No caso, a minha, eu trabalho diretamente aqui na Caverna do Diabo.
O trabalho de turismo, né, eu aí quero agradecer, né, a Kátia Pacheco, né, que é onde ela foi chefe de gestora aqui do nosso parque, uma grande pessoa, uma grande profissional, né, onde estamos aí amigos, né, de muitos anos aí de caminhada, né. O Fred também é um grande profissional, né, um parceiro aqui nosso aqui do ISA, né, aqui na Regional de Eldorado, né, uma pessoa aí capacitada, né, para estar falando aí de quilombo, né, foi bem, né, falou muito bem aí, valeu. Então, assim, hoje, o trabalho de turismo, né, eu vou falar do quilombo, tá? Depois eu vou entrar aí no trabalho do parque, né, nas unidades de conservação. O trabalho de turismo, né, no quilombo, ele apareceu aí também no meados da década de 90. Por quê? Nós estamos aqui na região, então nós temos o dois maior emissor de turismo aqui para nossa região. Um é São Paulo, tá? E outro é Curitiba. Então hoje quem mais emite visitante, né, para a região são esses dois estados, São Paulo e Curitiba, tá? O Quilombo Ivaporanduva, tá? Ele escolheu um turismo, tá, cultural, que não seja aquele, né, turismo predatório, né, o turismo em massa. Tá? Então foi escolhido pela comunidade, não foi uma coisa que veio de fora para dentro, enfim, dentro da comunidade. Por quê? A gente viu que nós tinha um potencial para explorar esse tipo de turismo. Tá? Então, assim, a maioria, né, dos grupos, né, que vinha para a região eram escolas e faculdades, né, que eles vinham para fazer tal estudo, né, do meio, que vinha aqui para o Petar, né, para conhecer aí as cavernas, Petar e caverna, né, do diabo. E aí a gente viu, né, que nós tinha como fazer parte dessa fatia do turismo. Tá? Então a gente começou a se organizar em forma de associação, tá? E escolhemos a melhor forma de turismo para nós, tá? Que não trabalhar, por exemplo, com grupos de família. A gente optou para grupos de escola, né? E aí aonde a gente ia estar passando, né, para esses alunos um pouco da vivência, né, do turismo de base comunitária, tá? Que ele é feito pela comunidade, é gerenciado pela comunidade, tá? Em forma de coordenador, tá? Então, assim, é um trabalho que hoje ele é modelo no estado de São Paulo e também no Brasil. Por que eu falo ele é modelo? Eu tive a chance de viajar, eu fui para Vitória, eu fui para Minas, eu fui para o Amazonas, onde eu fui conhecer algumas formas de turismo de base comunitária. E alguns deles não foi no modelo de Ivaporanduva. Por que eu falo isso? Alguns deles que eu conheci, quem controlava esse turismo era um grupo de família. Então, aquela família que coordenava todo aquele trabalho daquele local. E aí, a renda só ia para uma família. Tá? Então, eu não achei uma ideia legal. O trabalho de Ivaporanduva, como que ele é feito? Então, assim, nós temos uma pousada, tá? Uma pousada coletiva, tá? Onde temos aí uma capacidade para 60 pessoas. Tá? Como que é feito nosso trabalho? Eu falei, um coordenador, tá?
Hoje são 2 coordenadores, que ele faz o quê? Ele faz todo o trabalho de agendamento. Ele monta roteiro, ele vende para a agência, ele faz todo o trabalho da logística até o grupo chegar no quilombo. Chegando no quilombo, nós temos os monitores, né, locais que vão atender esse grupo. Certo? Depois nós temos quem? Nós temos as cozinheiras e as ajudantes, que são todas as moradoras da comunidade, né, que vai fazer a refeição para esse grupo, né, que está, né, visitando. E é feito de uma forma bem sabe, legal. Tá? Como que nós fazemos? Nós trabalhamos em forma de rodízio. Tá? Por quê? Porque cada vez que você traz uma família para trabalhar na pousada, aquela família vai ganhar, tá? E aí você vai gerar renda para aquela família. Tá? Outro dia, né, que vem, por exemplo, uma outra escola, vai trabalhar uma outra, né, cozinheira. Por quê? Se você trabalhar dessa forma, você vai fazer o quê? Você vai atender toda a comunidade. Então você tem as cozinheiras, a ajudante. Nós fazemos esse né, trabalho. Exemplo, hoje Maria, amanhã Joana, depois Pedrina e assim vai. E tá vice-versa. Então nós temos uma escala, né, que é aonde cada pessoa vem trabalhar. Os monitores também são todos em forma de escala, tá? Para que não repita o mesmo, né, monitor, tá? Temos também os fornecedores de alimento, né? Temos aí, por exemplo, nós temos pessoas que ele não trabalha diretamente no turismo, tá? Mas ele trabalha o quê? Ele fornece para nós, fornece o alface, fornece a farinha de mandioca, né? Fornece a couve, o cheiro verde, a mandioca, o frango caipira, o ovo caipira. Então, para você trabalha em forma que você acaba gerando uma renda dentro da comunidade, onde todo mundo ganha. E depois, indiretamente, você vai ter quem? Você vai ter, por exemplo, os donos de bar, que né, geralmente esse grupo vai consumir ali uma água, vai consumir um guaraná. Então, na cadeia, todo mundo ganha. Tá? Então, assim, ó, essa forma é uma forma que hoje ela deu certo e está dando certo porque tá um anseio feito pela comunidade. Certo? O trabalho ele é referência, tá? Onde muitos alunos, né, de faculdade vêm para cá, para a região, vêm para Ipaporanga para conhecer a forma de trabalho, né, do coletivo. Como que né, você vive no pleno século XXI em mutirão, em organização que está dando certo, né, no mundo capitalista, como que vocês conseguem estar vivendo? É fácil, isso aí já vem da nossa geração, que sempre, né, o povo quilombola, o negro, ele sempre teve esse laço de organização. Então, para nós, né, faz parte, né, da organização. Então, para nós não foi ser difícil, tá? Fazer, porque a gente planejou antes. Então, bem lá, quando a gente começou, nós tivemos um impasse. Porque as pessoas que vinham de outros locais, ou agência, eles né, queriam entrar dentro do quilombo, né? É uma área aberta. Não. A terra do quilombo é terra particular. Tá? É uma terra, no caso particular, que ela é coordenada pela associação. Não é todo mundo que pode entrar. Se você falar, não, tal grupo não vai entrar, o grupo não entra. Tá? Então, isso é uma coisa feita pela comunidade,
aonde essa pessoa que coordena o trabalho de turismo, ele fica por 2 anos, né? Se ele fazer um bom trabalho, essa pessoa fica por mais tempo, mas a ideia é cada 2 anos tá trocando. Por quê? Nessa troca, você forma liderança, né? Você forma mais pessoas, né? Então, para vocês, né, que estão aí entrando nessa área, assim, nós queremos ter um curso, no caso é um curso superior, né, de 4 anos, é muito boa, tá? Eu mesmo, eu sou apaixonado, tá? Eu amo turismo, tá? Eu amo, assim, faz parte da minha vida, eu estudo, assim, essa área, então, assim, e também gosto de estar passando um pouco do conhecimento. Então, para vocês, né, que estão nessa área, né, uma área gostosa, né, que é onde você tem que gostar. Porque uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que eu converso, quando você gosta de um trabalho, daquela profissão, né, você não trabalha, você brinca. As coisas saem tão fácil que você como se fosse uma brincadeira, né? Que você desenvolve o turismo assim como fosse um bolo, né? Como se fosse ali um arroz, que você lava o arroz, né? Daqui a pouco está pronto. Isso aí é para aquelas pessoas que ele gosta, né? Eu tenho muitos amigos que fez curso, ele não gosta. Aí você olha no rosto daquela pessoa e ele não. Pessoal, acho que a conexão caiu. Vocês estão me ouvindo? Olavinho? Sim, professora. Sim, então, meu bem, ele está na comunidade dele, então está oscilando. Eu vou mostrar algumas fotos que ele me passou, assim que ele entrar, ele retoma a fala, tá? Mas a Jéssica perguntou, recebe turista estrangeiro? Olha, eu já vi estrangeiro, mas intermediado, por exemplo, parceiros da instituição que o Frederico trabalha. Agora, eu não sei se eles já receberam escola. Recebem. Escola estrangeira, Fred? Escola estrangeira não, mas grupo de universidade dos Estados Unidos e da Europa já, e aí vem com tradutor. Perfeito, que bom que você conseguiu responder, porque eu não saberia. Então, Jéssica, porque o que ficou muito explicitado? Uma escolha da comunidade. Eu conheço Vaporunduva, gente, desde o meu mestrado, tá? Foi uma das comunidades que o meu mestrado fez parte dessa comunidade. Isso foi em foi ontem, 2002. E eles fizeram uma escolha, que é um turismo pedagógico, né? Então, assim, não é um turismo de família, não é um turismo de grupo, é um turismo pedagógico. São Paulo, São Paulo, capital, até Eldorado, Fred, até Ivaporunduva, quantos quilômetros? A gente até Ivaporunduva, a gente está falando de 310 quilômetros. Então, gente, da cidade de São Paulo até lá, 310 quilômetros. Em estrada, tá? Asfaltada, tranquilo. E isso tem uma movimentação, o Olavinho pode depois confirmar, mas eu vou compartilhar com vocês, eu acabei fazendo uma pesquisa para ver o que tinha de Ivaporunduva agora sobre turismo, tá? E adivinhem vocês que antes da pandemia, a Secretaria de... A Secretaria do Estado do Tocantins levou o pessoal para Ivaporunduva e outras comunidades para aprender como é que se faz o turismo de base comunitária. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, isso que o Olavinho está falando é algo que
de fato, eles têm... Vocês estão vendo meu PowerPoint abrindo, gente? Sim. Sim? Assim que o Lavinho... Ô, Fred, dá uma ajuda para mim, por favor, se o Lavinho entrar aí. Você me dá um toque. Ó, olha essa notícia, gente, do portal do Tocantins. Isso foi agora 17... Não abriu, Kátia. Não? O que vocês estão vendo? Só minha pasta? Só a tela de arquivos. Tela de arquivos, e agora? É igual. Não? Kátia, muda o que você está apresentando. Vamos ver aqui de novo. Só um minuto. Eu não estou aqui. Estão vendo minha tela de arquivos? Sim, entrou? Continuamos vendo a mesma coisa. Não estou sabendo o que é, hein? Vamos lá. Ou você tem que escolher uma janela, que eu acho que é mais fácil você escolher uma janela, achar o PowerPoint que já está aberto. Agora, foi? Não. Não. Estão vendo? Não. Não, professora. E agora? Aqui Agora sim. Agora sim. Ok. Tá. Essa notícia, então vou aumentar, repetindo, essa notícia é do dia 17 de março desse ano, tá? Turismo de base comunitária. O pessoal do Tocantins, o pessoal do Tocantins foi para Ivapurunduva e mais 3 comunidades entender, fazer a vivência de como é que é realizado, executado, gestado, coordenado esse turismo de base comunitária, tá? Então, tem uma história já, né, de pelo menos quase, vamos pensar de uma maturidade desse turismo de base comunitária nessas comunidades quilombolas, de pelo menos 15 anos, né? E o Olavinho pontuou 2 questões. É um turismo feito de decisões internas, então, portanto, a escolha, né, dos negócios com as agências é a partir de dentro para fora, né? E tem aí o desafio de fazer essa economia de vinda da atividade passar pelas famílias. Então, tem uma escala de trabalho de forma que os papéis não fiquem concentrados em uma família ou em outra, mas que a comunidade toda, ou filho, ou mãe, né, participe, né, desse serviço, que é um serviço que mobiliza. Quando a comunidade está recebendo turistas, gente, o Olavinho falou que acho que quase 50 a capacidade, né, acho que quase 50 pessoas na pousada, a comunidade fica voltada, praticamente, uma boa parte dela, para o atendimento. Vocês imaginam, são 3 refeições, eles têm o turismo que eles apresentam, né? É um turismo que eles vão... Essa é a carinha da comunidade, assim, logo que você chega, atrás desse totem, é o rio, tá? Então, ela está pelo menos, acho que deve ter uns 30 metros do nível acho que é muito, uns 15 metros do nível do rio, sobe um pouquinho, já chega na comunidade, e aqui nessa comunidade tem uma igreja, vou começar a passar as imagens. O Olavo não entrou, né, gente? Não.
Deixa eu Ele ver. não voltou, Kátia. Tá. Então é a conexão dele mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Vou interromper e compartilhar as imagens, tá? Que eles... Essa é uma foto da igreja, tá? Vocês estão vendo? Ainda, agora que carregou, Kátia, calma. Foi? Foi, Essa tá mostrando. Tá, essa é uma igreja que tem aí um selo, né, do CONDEFAT. CONDEFAT é o órgão que chancela aí patrimônios históricos no estado de São Paulo. Vamos agora a mais fotinhos. Deixa eu ver se eu consigo fazer a pasta inteira, pessoal. Vocês estão vendo pelo menos a pasta? Não ainda, né? Aqui, tá. Aqui. Essa é uma vista, vamos ver aqui se eu consigo abrir, uma vista panorâmica da comunidade. Calma, que ainda não abriu. Na hora que abrir, vocês me falam. Abriu? Eu acho que não abriu. Kátia, a gente está vendo a tela dos arquivos, mas não está vendo a foto. Ah, é? A foto, se isso é a foto, está tudo escuro agora. Então, pera lá. Minha pasta, vou compartilhar. Estão vendo a minha pasta? Agora sim. Tá abrindo aqui para mim a foto. Tá dando para ver? Não. Alguém me dá um retorno, não? Não. Só a pasta com os Não. arquivos. Fechar de novo, gente. Não sei por que eu tenho esse problema. Sério, cognitivo, tecnológico. Vamos lá. Minhas pastas. Estão vendo minhas 10 pastas aqui, meus arquivos? Agora Sim. não tá mostrando. Tá. Estou tentando abrir. Alguém depois me dá um retorno se a imagem está sendo transmitida. Aqui está carregando para mim. Só estamos vendo a pasta dos arquivos, Kátia. É mesmo, cara? Então eu não sei por quê. Realmente não sei por quê. Vamos lá. Você quer foto do quê, Kátia? Para ver se eu tenho aqui. Tem várias que ele passou de Vaporanduva. Não vendo nada. Só a porta aberta. Só a pasta. Então. Eu clico, mas ela não... Ó, aqui para mim está dizendo assim, ó, está compartilhando uma janela. Nada? Não, ainda não. Então, acho que eu vou fazer diferente. Já estamos com 8h40. Eu acho que eu vou enviar as fotos para vocês. Vou fazer uma última tentativa aqui, tá? Se não der, eu envio as fotos e vocês passeiam nelas. Porque não dá, né? Por que eu não dou conta?
Prof, se passar elas nos slides não dá certo, será? São muitas, Jéssica. É, eu vi. É por isso que eu não quis pôr. São várias. Então, minha ideia era ir apresentando e ele falando. Ó, só estão vendo minha pasta, é isso? Professora. Oi? Só está mostrando a posta. Então, não sei o que está rolando. Não tenho a menor noção. Ó, eu vou tentar foto por foto. Vocês estão vendo uma imagem de uma foto de um grupo? Não. Sim, Não. abriu agora. Sim ou não? Sim, abriu agora. Sim, eu tô vendo. Tá. Então, Agora- então, foi. Então, eu vou tentar aí mostrar pelo menos umas 5 imagens, porque eu acho que o Olavinho realmente não conseguiu conexão, nem aqui pelo Zap. Essa imagem é um grupo de turista da terceira idade indo para a caverna, tá? Que é o Parque Estadual Caverna do Diabo, que é uma unidade de conservação que o Olavinho falou para gente que ele atua como monitor também. Não sei se vocês se atentaram. Vou tentar abrir aqui. Por favor, vocês me dão um retorno aí se eu conseguir aí ter sucesso. Eu tenho umas fotos de Vaporanduva, se você quiser, Kátia. Da caverna não tem. Quero. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando uma imagem agora. Não. Não? Então, para mim aparece. Que loucura, cara. Então, faz isso, por favor, Fred, se você consegue compartilhar aí. Em Vaporanduva, eu agradeço. Você está sem fone. Oi. Vão ter outras comunidades, mas eu vou falando. Isso aqui é uma vista do quilombo, de uma roça quilombola no quilombo do Inhuara. Dá para ver? Dá, mas roça não adianta, Fred. Eu queria. Não, calma, eu estou chegando lá. É que era uma pasta que eu tinha várias coisas. Tá. Aqui. Isso. Isso aqui é uma ponte no quilombo do Vaporanduva que dá acesso à vila. E a pousada. Isso. Essa é uma canoa, tá? Que não tem mais uso para a travessia do rio, porque tem aí pelo menos uns 10 anos, eles conseguiram que o governo federal fizesse uma ponte de acesso, tá? Mas antes eu andei muito nessa canoa atravessando. Roça de milho, roça de arroz, de milho, feijão, mandioca. Roça. O grupo vai... eles visitam as áreas de roçado, tá? No roteiro que é feito. Isso aqui é Vaporanduva. Feijão, o rio no fundo, secando feijão. Inhuara. Cadê minhas fotos do Vaporanduva? É uma outra, volta aquela outra foto anterior. Esse é um moinho de cana, tá? Que eles recuperaram, então faz garapa para depois fazer a rapadura, e os grupos veem o processo de fabricação, né? No roteiro deles, tá? Então, eles vão ver roça, eles vão ver bananal orgânico, que é o que eles têm lá também, vão ver fazer farinha, no caso aí, o melado para rapadura, o que mais? Isso
É uma quilombola. Isso é o bar, tá, gente? Vende água, mas vende álcool também. O turista gosta. Isso é uma reunião deles, tá? Isso também são as reuniões que vão sendo feitas para decidir. Isso é uma casa. Então, esse espaço aqui não é... Deixa eu ver. Ivapurunduva, essa cozinha, Fred? Não, é na cidade, é uma atividade da feira, mas eu acho ela... Tá. Mais ou menos isso é a cozinha de Vapurunduva, tá, gente? Volta lá, Fred. Isso aqui. Legal. Observe, Ivapurunduva tem um acesso que tem mais de 10 anos, que é pela ponte, mas tem orelhão, né? Tem celular, telefonia via satélite. Eles estão cada vez mais se capacitando para a recepção. Isso deve ser uma festa, Fred? Uma missa? É uma festa, uma missa. Uma missa externa. Lá, interessante, gente, tem uma missa afro, tá? A matriz africana teve muita sincresia com os aspectos da religiosidade do catolicismo. Tem uma coisa legal de observar, as matrizes das religiões africanas, elas têm as questões da natureza muito pertencentes, né? E isso dá, né, para esses grupos uma valoração não só de patrimônio, de usufruto das comunidades, espera aí, Fred, volta, mas também essa relação que o Fred falou, que é o homem e natureza, né? Se a feira... Cadê a Vapurunduva que eu tinha? Segura um pouquinho nessa imagem. Isso que vocês estão vendo aqui, lá no final, é a igreja, tá? Essa foto não dá para ver a pousada, tá? A pousada está atrás de uma dessas serras. O que mais? Tem mais alguma coisa? Eu achei que eu tinha, Kátia. Não, tá ótimo. Deixa eu tentar finalizar com uma imagem aqui. Muito obrigada, Fred. Deixa eu ver se eu consigo a última tentativa de uma imagem aqui. Deixa eu tentar e aí já libero vocês. Veja se vocês estão vendo essa imagem, gente. O pessoal dentro de uma caverna. Chegou. Sim, eu estou vendo, professora. Então, para finalizar, o Olavo não voltou, tá? Fred, fecha o seu microfone, por favor. Essa é uma caverna, né, de formação que eu falei de calcário, né? Essa é a caverna do diabo, tá? Então, não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer turismo em caverna, né? Tirando a Jéssica, que vai observar que lá na caverna do Francês, próximo à Chapada, a formação é aranítica. Então, o arenito não dá essa estalactite e estalagmite. Tite vem sempre do teto, tá? São os crescimentos da formação de água, o calcário, que vai dando essas estruturas que vêm do teto para cima. Deixa eu mostrar mais uma última da imagem. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Eu queria mostrar uma do parque, só para vocês terem noção do que é essa região de caverna. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ô, professora. Oi, meu bem. Nessas de calcário, é normal também que tenha aquele godejamento de água? Sim, a formação dessas estruturas, né? Sim, o estalactite, né? Que é o que vem a infiltração de água, né? Passando pela terra, forma aquelas gotículas e com o mineral vai formando estruturas, desenhos de ponta, né? É o mesmo princípio, né? Infiltração de água
que vai formando essas esculturas ao longo do processo geológico que vai tendo, né? Não sei se eu respondi aí sua pergunta. Sim, sim, respondeu, porque aí nessas que eu tive experiência que é de arenito, então, é bem comum a gente observar muito gotejamento de água, né? Até nos lugares mais profundos, escuros, assim, aí tem muita queda de água que você pergunta de onde que vem, né? Em geral, essas cavernas estão, na verdade, não, algumas com profundidade muito grande, outras, assim, 500 metros, né, mas tem vegetação em cima, né, tem um corpo sólido ali de terra sobre uma formação rochosa, e esse intemperismo, né, é que vai proporcionando esse acúmulo de material, né, no solo, que vai infiltrando. A gravidade ajuda muito. Ó, vocês estão vendo essa outra foto? É uma foto também numa cachoeira, véu de noiva. Toda cachoeira grande chama véu de noiva, né? Mas é uma das quedas do véu de noiva também, num quilombo que faz parte daquela APA dos quilombos que eu mostrei no início. Deixa eu ver. E uma última para finalizar. O que a Bruna perguntou? Será que eles me adotam? Olha, pior que eles adotam, cara. Eles adotam. Os quilombolas adotam, cara. E se souber dançar forró, então, aí tá adotada. Kátia, se você quiser, eu achei minhas fotos turistando no vale. Achei da caverna, achei do Vale das Ostras. Manda, por favor, 10 minutinhos para a gente finalizar com as fotos, porque o Olavo não vai voltar. Você vai passando e eu vou falando, pode ser? Claro. Valeu. Vou tentar um contato aqui com o Olavinho, enquanto isso. Gente, então, o Frederico com um monitor, tá? Num outro quilombo, uma das quedas aí de um roteiro que é muito comum, né? Das 7 quedas ali. Isso é dentro de uma comunidade quilombola, tá? Pode passar, Fred. E não está selecionado, né? Então, peraí. Não pode ser. Essa é uma outra vista também de um roteiro. Não, mas não sendo nada proibido para 18, a gente pode ver. Essa é do meu Deus, né? É do meu Deus. Véu de noiva não, gente. Desculpa, meu Deus. Pode ir passando. Passa, Fred. Não. Tá, eu vou mudar a pasta agora. Vou trazer uma pasta da caverna. Tá. Então, a caverna, gente, a gente chama de caverna, mas é o Parque Estadual Caverna do Diabo. Caverna do Diabo é um parque da época dos anos... o auge do turismo no estado de São Paulo. Essa caverna foi modificada, teve um barquinho para os recém-casados tirarem foto. É uma caverna que tem uma extensão de quase 1.000 metros aberta à visitação, então tem uma formação belíssima. Essas escadas são da época dos anos 70, tá? Pode passar, né? Então, essa é uma formação muito... o que eles chamam disso de espeliotemas. Então, espelio, né, é uma denominação do que é relativo à caverna, tá? Vou passar. Oi, meu bem. Tem alguma história sobre isso, por trás dessa caverna, pelo nome? Tem. Caverna do Diabo, ótima pergunta. Caverna do Diabo foi uma caverna utilizada pelas comunidades quilombolas, né? Antes de ser parque, isso era território quilombola, né? Era comunidade que usava esse espaço para guardar mantimento, por exemplo, a colheita do arroz, a colheita do feijão, e a lenda conta que sumia,
né? Uns quilombolas dão risada, diz que foi fulano, que certamente ia pegar, mas isso tem mais de 100 anos, né, gente? E a lenda é essa, que sumia os mantimentos. E tem uma parte, bem no final da caverna, tem uma formação, dessa formação aí dos espeleotemas, né, desse escorrimento de água sobre o calcário, que aparece uma face do diabo, né? É algo nesse sentido, tá? Pode passar, Fred. Então, essa é a formação. Então, isso certamente é um ângulo lá do bolo de noiva, da parte mais alta, para o início da caverna. Então, imagina, é uma caverna que tem 1.000 metros, quase 1.000 metros aberto, 800 metros aberto à visitação, e é um lugar encantador. Escuro, tá? A luminosidade é essa luz que você... Ah, ótimo! Vocês estão percebendo aqui, o Fred achou. Vocês estão vendo no meio dessa foto um rostinho? Olha no meio dessa foto do Frederico. Sim, aham. Então, esse é o diabo. É isso. Pode passar, Fred. Fred. É alguém... isso aqui é a estrutura do parque, tá? Então, é um parque que tem uma cobrança de uma taxa de visitação instituída pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ao fundo dessa imagem é um restaurante. E alguém foi namorar, algum turista. Pode passar, Fred. Tá, essa é a entrada da caverna. Essa é a costa de alguém, essa é a Heloísa, namorada do Fred. Essa é a turistada, feliz. Então, a foto está meio assim, mas se vocês observarem, o início da foto do lado direito é uma formação que eles chamam de bacon. Né? É outra formação, não é a formação de estalactite, aquelas estacas, é uma outra forma de construção da natureza sobre esse material calcário, água, e esse ambiente deve ter uma influência, né, talvez maior das fissuras que tem da rocha ali. O que mais? Essas luzes são luzes artificiais, tem alguns locais na caverna que tem, mas você precisa de lanterna, tá? Para adentrar. E são grupos, eu não lembro mais, de cada 10 pessoas, e precisa entrar com monitor. Uma parte do trabalho do Olavinho é ser monitor do parque. Tá? Essa é uma formação também super diferente, não lembro mais, que vai fazendo esses escorrimentos. Eu só lembro do bolo de noiva, tá? Que parece um bolo. Esse eu não lembro mais como é que chama. Isso aqui, gente, tem pelo menos uns 3, 4 metros, tá? Essa, não lembro. Volta lá, Fred. Volta? Peraí. Só para fechar. Não? Só um segundo. Tá. Gente, o Olavinho não conseguiu voltar. Olavinho, você consegue voltar aqui para dar um tchau pro pessoal? Eu vou encerrar. Você está conseguindo entrar aqui com a gente? Estou falando com ele, mas... entrou aqui. Ok. Beleza. Tá bom, Fred? Thank you. Olavinho, meu bem. Fala com o Cacá. Você está sem microfone. Abre o seu fone. Abre o seu fone. Abre o fone, abre o fone.
Tá sem fone. Olavo, você tá sem fone. Está sem fone. Abre seu fone. Acho que ele está com problemas. Vou ver se. Ó. Abre o fone, cara. Libra. Você me ouve? Então, eu vou fazer sinal de Libra. Meu bem, é o seguinte, eu vou precisar encerrar. Eu queria muito que você desse um tchau aqui pro pessoal. Se não conseguir, eu vou ficar triste. Tá dando Tchau. já, Kátia. Ah. Ó, gente, mas assim, você me ouve, né? Eu imagino que você me ouve. Pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês. Alguém tem alguma questão para fazer pro Lavinho, gente? Porque ele ouve, mas ele não abre o microfone. Se tiver, por favor. Mas, então vamos para os finalmente. Os finalmente você primeiro agradecer demais aí, viu, Olavinho? E dizer que eu tenho um imenso orgulho de você, do Duco, dessa galera aí que cresceu, e não só profissionalmente, né? Viraram chefes de família, assim, muito zelosos e que levam aí o emblema da comunidade aos 4 cantos, né? Então, é sempre muito feliz, um prazer poder revê-los, e agradeço imensamente a sua generosidade de contribuir aí com a formação dos alunos da UNEMAT. E ao Fred também, que é um amigo, né, que a gente às vezes se encontra mais vezes, pessoal, e que também tem aí um orgulho de fazer o que faz e um comprometimento. Eu acho que esse é o grande desafio, né? O Lavinho, acho que falou aquilo que a gente às vezes esquece. Quando a gente gosta do que faz, a gente tem tudo para fazer bem feito, né? Acho que isso é na vida acadêmica, isso é na vida profissional, né? A gente erra, mas a gente não pode errar 2 vezes na mesma coisa, a gente pode errar diferente. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Mas vou abrir aí para o Fred fazer o tchau, e quem mais quiser. E aí eu tenho os 2 recadinhos. Eu só tenho a agradecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês pensarem depois, pede para a Kátia passar para mim. E é isso. Obrigado. Tá bom. Então, eles são... sempre tenho muita dúvida, viu, Frederico, se eles estão aqui ou se eles estão jantando. Então, não é particular, não, é sempre assim. Mas, de toda forma, fica aí um pouquinho, só tenho recadinho. Sábado, né, gente? A gente tem aula, 9 horas. Outra questão é que vocês não esqueçam da atividade, que tem aí que entregar sobre um texto, né, falando do que foi abordado, e eu queria muito que vocês focassem nessa pauta, né, essa relação do turismo sustentável, muito voltado a essa valorização do aspecto da sustentabilidade. Então, vai passar... Professora, o Olavo entrou. Oi? O Olavo entrou. Entrou, mas ele está sem microfone. Na hora que ele conseguir abrir o fone, aí ele... Aberto. Olavinho, você está me ouvindo? Não tem problema, meu querido, ele não está conseguindo abrir o microfone. Então, voltando aí, eu quero que vocês dissertem um texto que fale sobre esses aspectos, que são os aspectos da valorização do turismo sustentável, olhando aí, por isso que a gente abordou e tentou aí trazer alguém que opera o turismo na sua comunidade. Tudo bem, os particulares, gente, quem não consegue acompanhar em tempo real a aula de sábado, não há problema nenhum, né? O problema é não fazer atividade, já que
a gente tem esse material gravado, né? Então, esse material está sendo gravado para que vocês possam ver posteriormente e fazer as atividades. Olavinho, Oi. dá um tchau aqui para a gente, Consegui. por favor. Um recado final Oi. aí, um recado e um tchau. Manda uma mensagem. Oi. Pessoal, boa noite a todos. Eu desejo a vocês muito sucesso e tenho muita certeza que vocês vão ser grandes profissionais. Então, fique com Deus aí, né? Bom estudo e aquela coisa. Eu tenho isso que eu falei, vocês vão ser grandes profissionais e tenho certeza que ainda vocês vão visitar aqui a nossa região, vão visitar aí o Quilombo e eu vou estar levando ainda vocês para conhecer a nossa beleza aqui do Vale do Ribeira. Um prazer imenso estar falando com vocês. Obrigada. Lavinho, Opa, obrigado, hein? quem quiser dar um tchau pro Lavinho, fique à vontade. Tchau. Obrigado, hein? Obrigado. Olavo, meu amigo, Valeu, pessoal. um beijo enorme, viu? Obrigado, obrigada mesmo. Pessoal, Oi. Eu peço desculpa aí para vocês, que a minha net aqui, ela é via satélite. Então nós não temos aqui nem 3G, nem 4G, nem 1G. Então aqui no Quilombo, assim, é muito ruim o sinal, o tempo fechado não funciona. Então eu peço desculpa aí, né, se eu não conseguir passar aí pela questão de comunicação, mas deixo o meu